10, dos versículos 13 ao 16. Amém? O tema dessa mensagem é: quem pode receber o reino de Deus? O texto base é esse do Evangelho segundo escreveu Marcos, que eu vou ler agora. Diz assim a palavra de Deus: E traziam criancinhas para que as tocasse, e os seus discípulos repreendiam aos que as traziam. Mas Jesus, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Na verdade, eu vos digo, quem não recebeu o reino de Deus, como uma criancinha, não entrará nele. E ele, tomando-as nos seus braços, impôs suas mãos sobre elas, e as abençoou. Oremos. Soberano Deus, Pai amado, te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos como igreja, Senhor, para te adorar, para te prestar honra, Senhor, porque Tu és a merecedor de todas as coisas, porque Tu és o único Deus verdadeiro, Pai. Nessa noite, Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa estar aplicando essa palavra nos nossos corações, Pai, para que nós saibamos qual é a Tua vontade, Pai, para as nossas vidas, e especificamente acerca desse tema, como podemos receber o reino de Deus, esse presente maravilhoso que vem das Tuas mãos, Pai. Assim nós te pedimos, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa reflexão, Deus que iluminou essa cadeira ali no período, do descanso de carnaval, lá em casa, no culto doméstico. Ali com minha família, com a Ana Paula, e o Senhor me direcionou para também trazer essa mensagem hoje. Dessa vez, mais aprofundada, porque lá foi realmente devocional, uma mensagem mais rápida. Mas eu espero que o Senhor possa realmente estar falando com vocês, assim como falou comigo ao refletir nestes versículos. Bom, o tema é: quem pode receber o reino de Deus? De imediato, no versículo 13, a palavra diz, e eles traziam criancinhas para que as tocasse, e os seus discípulos repreendiam as que as traziam. Bom, a gente vai ver por que os discípulos tomaram essa atitude, que foi um tanto severa para aquelas pessoas que haviam conduzido essas crianças até o Senhor Jesus Cristo. Inicialmente, a gente precisa entender que há uma mudança de perspectiva em relação ao próprio tratamento das crianças na antiguidade com a realidade de hoje. Graças a Deus, hoje nós temos, especialmente aqui no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que foi promulgado lá na década de 90 para proteger os direitos das crianças. E lá no artigo 3º do ECA, diz assim: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei e por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de que lhe seja facultado o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Então, o sistema jurídico brasileiro protege os direitos das crianças, assim como dos adultos e idosos. Mas nem sempre foi assim na história da humanidade. Por exemplo, na sociedade greco-romana, as crianças não tinham reconhecido a sua dignidade, seu valor em si mesmas, como pessoas feitas à imagem e semelhança do nosso Criador. As crianças, elas apenas serviam ou esperavam-se que crescessem e que se tornassem logo adultas para que fossem trabalhadoras ou soldados de guerra. Na tradição judaica, já há uma diferença em relação à cultura greco-romana. De fato, as crianças são vistas como bênção de Deus, como heranças do Senhor, como a gente percebe na Escritura,
no Velho Testamento. Mas ainda assim, na tradição da antiguidade judaica, a criança ainda não era considerada tão digna como os homens adultos. Ela não tinha o mesmo valor diante da sociedade. Por exemplo, as crianças, assim como as mulheres, sequer eram contadas na própria Escritura. A gente pode ver no próprio Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 6, versículo 44, o milagre que Jesus fez na multiplicação de pães e peixes. E lá, naquela contagem, o evangelista relata que haviam aproximadamente 5.000 homens. Vejamos aqui o que diz a palavra de Deus. Olha só, versículos 42 a 44. E todos eles comeram e se fartaram, e recolheram 12 cestos cheios dos pedaços e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Ou seja, sequer era contabilizado quantas crianças lá tinham, quantas mulheres lá tinham. Mas nós sabemos que naquele povo que tinha sido agraciado com a bênção de Jesus, haviam crianças e mulheres, como sabemos. O Evangelho se escreveu Mateus, no capítulo 14, versículos 20 a 21, ele esclarece e faz apontamento para nós. Lá diz: e todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, tomaram 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, a gente percebe, de forma específica em relação às crianças, como elas não tinham ali, na própria contagem, o mesmo valor do homem adulto, né? Mas, o que Jesus pensava acerca disso? Será que Jesus se submetia a essas discriminações da antiguidade judaica? É o que nós vamos ver, eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite. Assim como entender como alguém pode receber o reino de Deus, porque o Senhor faz uma analogia às crianças nesse texto. Então agora, irmãos, eu vou expor os versículos do 13 ao 16 do capítulo 10 de Marcos, e ao longo da exposição eu vou fazer referências a outros textos da Escritura, fazendo pensar aos irmãos que fiquem nesse texto de Marcos. Eu creio que o André vai colocar os versículos que eu vou citar para que vocês possam prestar mais atenção. Então diz assim: e lhe traziam criancinhas para que as tocassem. Bom, o evangelista Marcos não esclarece quem trazia essas crianças. Eram seus pais, se eram seus irmãos, avós. Não temos essa identificação, né? Por que será isso? Bom, todo o evangelho, segundo escreveu Marcos, ele tem uma característica específica de retratar os eventos, as histórias pelas quais Jesus passou, de uma forma bem objetiva e concisa. É bem diferente dos outros evangelhos, como Mateus e Lucas, que eles prolongam mais, trazem mais detalhes dos eventos e das histórias. Por quê? Porque o propósito principal desse evangelho é realmente anunciar a palavra de Jesus e as suas obras. Então, em todo esse evangelho, nós vamos ver que o João Marcos, que é o autor, ele é muito objetivo, muito conciso em explicar esses eventos, os quais nós também encontramos nos outros evangelhos. E, possivelmente, por isso, ele sequer adentra nesses detalhes. Bom, e traziam criancinhas para que eles tocassem. Esse tocar significa para que Jesus abençoasse essas crianças. Bom, mas por que isso, né? Qual é a relação disso com Jesus? Também voltando para a cultura judaica, era comum que os pais conduzissem seus filhos para serem abençoados pelos mestres, pelos rabis. Então, a mesma coisa aconteceu aqui com Jesus. Ao saber Jesus do seu ensino, de se tratar de um mestre, muitos ainda não tinham essa compreensão que era de fato o Deus encarnado, mas de qualquer forma traziam para que fossem abençoados. Bom, essa questão de abençoar era muito difundida ali na sociedade judaica. A gente pode ver isso em vários textos da Escritura, como por exemplo lá em Gênesis capítulo 28, versículo 1, que a palavra de Deus diz: Isaac chamou Jacó e o abençoou e ordenou-lhe, dizendo: não tomarás mulher das filhas de Canaã.
Então, esse ato, esse costume de abençoar, fazia parte da sociedade judaica. E como informei, isso também se perpassava entre os pais que conduziam seus filhos até os mestres. E também era a tradição do povo de Israel efetuar a bênção pela imposição de mãos. Por isso que o texto fala levar para que Jesus tocasse aquelas crianças. Isso a gente pode ver tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9, tem essa situação, que diz assim: E Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto suas mãos sobre ele. E os filhos de Israel deram ouvidos a ele e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Como eu falei no Novo Testamento, nós também observamos essa cultura lá registrada em Atos, capítulo 13, versículos 2 e 3, diz assim: E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separa para mim Barnabé e Saulo, para que a obra para a qual eu os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando, e impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. Bom, então era costume esse ato de receber bênçãos, especialmente pela forma da imposição de mãos, que foi exatamente o que aconteceu aqui no evento ao qual estamos refletindo nessa noite. Mas voltando ao texto ao qual estamos expondo, o versículo 13 diz, a parte B, né? E os seus discípulos repreendiam aos que as traziam. Essa palavra, repreender aqui no original dele, ela é muito forte, porque o evangelista João Marcos utilizou repreender exatamente para aquele evento em que Jesus expulsou um demônio, para destacar de quão severa foi a conduta dos próprios discípulos de Jesus para com, possivelmente, os pais daquelas crianças. Vejamos, lá no próprio Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 23 a 25, diz assim: E ali estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, e ele gritava, dizendo: Deixe-nos sozinhos, o que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Aí o versículo 25, que é o termo no qual Marcos repetiu no evento das crianças. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele, para os demônios. Então, assim, esse destaque é importante para a gente observar como foi severa a conduta dos discípulos de Jesus para com, possivelmente, os pais das crianças. Isso porque os discípulos, segundo aquela cultura, não eram coniventes que justamente aquelas pessoas, aquele grupo de menor valor, no caso as crianças, fossem um obstáculo para o ensino do Senhor naquela situação. Mas vejamos qual a resposta de Jesus para essa conduta. Então, lá no versículo 14 do capítulo 10. Mas Jesus, vendo isto, indignou-se. Vamos refletir sobre essa parte A deste versículo. Jesus indignou-se. Que na tradução, a melhor tradução do grego para esse sentimento de Jesus é que ele ficou com raiva mesmo. Dos discípulos, o que fizeram. O desprazer de Jesus, nessa situação, expressa seu amor pela defesa dos indefesos, dos vulneráveis e dos impotentes. Nesse sentido, Jesus nos ensina, irmãos, que nós devemos ter compaixão, que nós devemos ter atos de amor pelo nosso próximo. Não bastam palavras, nós precisamos demonstrar isto na prática. Não podemos negligenciar o amor ao próximo. Afinal, é fácil sermos amáveis com aquelas pessoas que estão em boa posição social e que podem nos render algum agrado. Mas, e para aquelas pessoas que nada podem nos oferecer, como aquelas crianças, aquelas pessoas que são as marginalizadas, que são as secundárias, pelo menos na ótica da sociedade. Sobre essa mesma ideia, vejamos o que Jesus nos ensina lá em Mateus, capítulo 25, versículos 41 ao 46. Ele diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber. Eu era um estrangeiro e não me acolheste.
despido e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também me responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou um estrangeiro, ou despido, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então ele me responderá dizendo: na verdade, eu vos digo que quando não fizerdes ao menor destes, não o fizerdes a mim. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, o cuidado de Jesus para com todos, mas especificamente nesse caso, para aqueles que são os mais vulneráveis, é um ponto de destaque para nós pensarmos acerca das nossas próprias condutas quando nos depararmos com essas situações. Se estamos em Cristo, nosso coração não pode ser insensível aos ignorados da sociedade. Observe que Jesus exemplificou até o caso do preso. Destaca-se que Jesus aqui não faz nenhuma discriminação, uma diferenciação, se o preso, que nós devemos ter misericórdia, é apenas aquele que deliberadamente cometeu um crime hediondo ou é alguém preso injustamente. Jesus não faz essa diferenciação, como infelizmente muitas vezes nós mesmos fazemos. Será que a gente não pensa assim, é bom que mate mesmo, esfola ele, destrua ele? Mas não é isso que Jesus nos ensina. Pois para o Evangelho, a graça de Deus se estende a todos os homens indistintamente. É exatamente o que o apóstolo Paulo instrui ao jovem pastor Timóteo na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 1 ao 4. Olha o que ele diz para Timóteo: exorta-te que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, de forma muito clara e cristalina na Escritura Sagrada, Deus não faz qualquer discriminação, como muitas vezes nós fazemos. Para o Senhor, a graça de Deus está acessível a todos, independentemente do seu passado e do que tenham feito. Voltamos ao nosso texto, lá no versículo 14. Mais um ponto a se destacar sobre o que Jesus fez ao ver a situação. Diz que ele indignou-se. Bom, se Jesus ficou indignado, cabe uma reflexão. Significa que Deus ele sofre pelas suas próprias emoções, pelo ambiente externo ao seu redor? Será que Deus, assim como nós, ele fica apreensivo, ele fica com sentimentos desordenados? Ou seja, esse aparente sofrimento de Jesus, essa indignação, confronta a doutrina da impassibilidade de Deus? Ou essa indignação é apenas um traço da humanidade de Jesus? Bom, vamos entender como funciona a doutrina da impassibilidade de Deus. Segundo os teólogos, o Senhor Deus, nosso Deus da Escritura, ele não é capaz de sofrer emoções ou paixões involuntárias. Ou seja, nosso Deus ele não é afetado pela nossa conduta. O que eu faço não afeta o Senhor a ponto dele ficar com sua paixão desordenada, como nós ficamos. Muitas vezes a gente pode estar bem um dia, a gente sabe uma notícia, aquilo deixa a gente furioso, enfim, aquilo mexe com a gente. Segundo a doutrina da impassibilidade, Deus não é afetado por paixões involuntárias. E graças a Deus por isso. Porque a esse atributo nós temos a segurança de Deus, como foi inclusive referenciado nessa noite pelo irmão Elias. Graças à impassibilidade de Deus, nós podemos ter segurança de Deus, na sua palavra, na sua promessa e em seu amor. Porque já imaginou se um dia Deus nos promete a salvação e no outro dia, com um deslize, ele diz: bom, não quero mais salvar Iago. Acabou para Iago, não tem mais chance. Então, graças a Deus pela sua impassibilidade, porque temos segurança em sua palavra. Se Deus disse, aquilo vai se cumprir. Por exemplo, lá em Isaías, um texto muito conhecido e interessante, que fala sobre essa segurança que nós temos no Senhor e em sua palavra.
no capítulo 49, versículo 15, em que ele diz que até uma mãe pode ser que ela esqueça do seu filho, mas Deus jamais esquece dos seus. Diz assim a palavra: pode uma mulher esquecer sua criança que mama, que não terá compaixão do filho de seu útero? Sim, elas podem esquecer. Contudo, eu não esquecerei de ti. Então, em relação às pessoas, podemos ser frustrados, mas em relação à palavra de Deus, nós jamais seremos frustrados, porque temos a sua segurança. Deus é rocha na palavra. E a doutrina da impassibilidade de Deus não é uma construção teológica aleatória, não. Ela é encontrada na Escritura Sagrada. Vejamos o que o apóstolo Tiago, na nossa epístola, capítulo 1, versículo 17, confirma esta doutrina. Ele diz lá: toda boa dádiva e todo o perfeito vem do alto, e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Mas isso não significa que Deus seja desprovido de emoções e insensível às nossas necessidades. Afinal, Jesus se compadece do que passamos, das nossas fraquezas. Assim como nessa situação, olha o que o autor de Hebreus fala acerca de Cristo. Capítulo 4 de Hebreus, versículos 15 a 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas. Porém, um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Portanto, acheguemos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Mas alguém poderia questionar e dizer: bom, de fato, observamos que Jesus tem emoção, mas talvez seja apenas uma evidência da sua humanidade, ou seja, do Jesus homem. Não é bem assim. Em relação ao próprio Espírito Santo e ao Pai, ou seja, as três pessoas da Trindade, a Escritura relata acerca de suas emoções, dos seus afetos. Vejamos o caso do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que a melhor representação e exemplo do amor por nós, dos sentimentos para atender às nossas necessidades. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Igualmente, a Escritura atesta os sentimentos do Deus Pai pela humanidade como um todo. Está lá em Jeremias capítulo 31, versículo 3. Diz assim: o Senhor apareceu a mim há muito tempo, dizendo: sim, eu te amei com um amor eterno, portanto, com ternura te atraí. Dessa forma, irmãos, que nessa noite nós saibamos que o nosso Deus não é insensível, ele não é um Deus frio que está distante de nós. No entanto, os sentimentos e emoções de Deus correspondem à sua afeição em acordo com a sua natureza santa, justa e misericordiosa. Então, quando Deus tem emoções e sentimentos, não é porque ele é pego de surpresa, mas porque deliberadamente ele responde aos seus próprios sentimentos, conforme a sua natureza. Para exemplificar melhor esse conceito, eu trouxe aqui uma citação do teólogo Winston Smith, em que ele esclarece os sentimentos de Deus nessas palavras. Ele diz assim: Deus é energicamente entusiasmado e emocionalmente investido na criação por sua própria escolha livre e consistente. Mas a vida emocional de Deus não compromete seu caráter nem muda a sua essência. Ou seja, Deus tem emoções, Deus se compadece de nós, mas Deus jamais terá sentimentos ruins e pecaminosos, porque toda a emoção de Deus está em harmonia com a sua natureza santa, justa e misericordiosa. Em continuidade ao texto dessa noite, a parte B, do versículo 14, diz assim: e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Nesse ponto, o ensino já esclarece de forma bem contundente
que o reino de Deus também é para as crianças, e não só para os adultos ou os idosos. As crianças também são alvos da graça de Deus. Nesse sentido, não podemos afastar o Evangelho do coração das crianças. Pelo contrário, a família, especialmente, deve ser diligente em instruir seus filhos ou qualquer criança que possa na palavra de Deus. Como está lá no nosso famoso texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Igualmente, a igreja do Senhor deve zelar pela ministração aos infantes. Ainda que tenhamos que adequar a forma, em virtude da capacidade cognitiva das crianças, mas não mudando o conteúdo e a essência do Evangelho, mas devemos irrigar o coração das crianças com a palavra de Deus. Então, toda a igreja do Senhor deve ser comprometida a discipular as crianças da congregação para que tenham crescimento no Senhor. Então, irmãos, jamais podemos ser obstáculo para as crianças virem a Cristo. De outro modo, que sejamos facilitadores do reino de Deus em suas vidas. Novamente, o texto diz, versículo 14, porque traz o reino de Deus. Agora vamos pensar aqui no versículo 15. Na verdade, eu vos digo, ou seja, Jesus presta atenção. Quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. Bom, esse texto aqui é muito mal compreendido. Porque de antemão, a gente é inclinado a pensar que Deus fala isso, né? Que quem não recebeu o reino de Deus como uma criancinha, entrará nele, porque supostamente as crianças são puras, são inocentes à semelhança de irmãos de carne e osso. Mas não é isso que diz a Escritura Sagrada. Não podemos atropelar e fazer conclusões precipitadas sobre esse texto. Não é extensão de Jesus. Por quê? As crianças, assim como os jovens, adultos e idosos, também não têm mérito algum diante de Deus para obter a salvação. Afinal, elas são tão pecadoras quanto nós. É o que Paulo deixa muito claro na sua epístola aos Romanos, capítulo 3, 23. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Nesse sentido, as crianças pecam conforme as suas capacidades cognitivas e físicas. Por exemplo, quando uma criança desobedece aos pais, ali é uma manifestação de pecado. Ou quando uma criança ela não tem solidariedade, quer brinquedo só para si, né? Ali é uma manifestação do egoísmo, também é uma manifestação do pecado. Então as crianças, elas não são aqui tributadas, usadas como exemplo por conta de sua suposta inocência ou pureza. Não é isso. Não é isso que Jesus quer dizer. Mas então, qual é o ponto dessa reflexão do mestre? Quando ele diz que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Bom, o ponto é que todos nós só podemos receber o reino de Deus se reconhecermos nossa dependência absoluta em Deus e sermos confiantes no Senhor, assim como uma criança em relação aos seus pais. É esse o ponto, da dependência e confiança em relação a Deus. É por essa forma que nós podemos receber o reino de Deus, respondendo o questionamento da reflexão dessa noite. Porque quando o orgulho dominar nosso coração, não podemos conhecer e desfrutar da presença do Senhor em nossas vidas. Afinal, o orgulho é o principal entrave de comunhão entre o homem e Deus. Por quê? Somos orgulhosos, pensamos que somos autossuficientes, que não precisamos de Deus, que podemos guiar nossas próprias vidas, que podemos tomar nossas próprias decisões, e daí jamais realmente desfrutaremos da graça de Deus. Vejam aqui o apóstolo Tiago, no capítulo 4 da sua epístola, versículo 6 diz: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura:
Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E vários textos da Escritura têm essa mesma mensagem, que Deus resiste àqueles que são orgulhosos. Bom, sobre o problema do orgulho, o qual nos afasta de Deus, discorreu C.S. Lewis sobre o cristianismo puro e simples, nestes termos. Olha o que ele diz ali interessante. Em Deus, defrontamos com algo que é, em todos os aspectos, infinitamente superior a nós. Se você não sabe que Deus é assim, e que, portanto, você não é nada comparado a Ele, não sabe absolutamente nada sobre Deus. O homem orgulhoso sempre olha de cima para baixo para as outras pessoas e coisas. É claro que, fazendo assim, não pode enxergar o que está acima de si. É por isso que Deus deixa os orgulhosos. Não é porque Deus não quer alcançar os orgulhosos, mas é que os próprios orgulhosos se sujeitam à autoridade de Deus, ao se colocar acima de todas as coisas, inclusive sobre Deus. Então, quem pode receber o reino de Deus? Quem reconhece sua absoluta dependência do Senhor e confia nele de todo o coração. Quem reconhece que todas as demais coisas são pó diante do nosso Deus, como declarou o apóstolo Paulo na sua epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7 a 9. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha própria justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé de Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, quem pode receber o reino de Deus? Apenas quem anseia derramar seu coração no Senhor, e não seus títulos, nas suas credenciais e nas suas contas bancárias. Como diz o salmista, Salmo 62, versículo 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Assim, com o coração inclinado para o Senhor, nós podemos receber o reino de Deus. E no versículo 16, voltando ao texto dessa noite, para finalizar, diz assim: e ele, Jesus, tomando-as nos seus braços, e pôs suas mãos sobre elas, e as abençoou. Que é um detalhe interessante. Porque quando os pais conduziam seus filhos até os rabis, os mestres de Israel, era um ato muito solene, uma data previamente designada. Mas com Jesus foi bem diferente. E o Senhor não apenas tocou nelas, Ele as tomou em seus braços e as abençoou, como um pai faz com seu filho. Jesus ele não precisava sequer tocar nelas para abençoá-las, porque Jesus é Deus. Jesus pode fazer qualquer coisa que Ele quiser, Ele é Deus, Ele tem todo o poder em suas mãos. Mas por que Jesus faz questão de abraçá-las e abençoá-las? Porque nesse ato, o abraço de Jesus materializou o amor de Deus por aquelas crianças e por toda a humanidade. Para concluir essa reflexão, o Senhor Jesus expressou em palavras e atos de amor pela humanidade. Além disso, Ele não foi cúmplice das discriminações pelos marginalizados, como seus próprios discípulos fizeram, pois Jesus nos ama incondicionalmente, independente do nosso sexo, cor de pele, condição financeira, dentre tantas outras questões que a sociedade levanta. Além disso, Jesus ele não é alheio às nossas necessidades, pois suas emoções vão ao encontro da sua natureza, que é santa, justa e misericordiosa. Na cruz do Calvário, Jesus conquistou a comunhão que foi perdida pelo homem no jardim do Éden. Pela graça de Deus, agora, todo homem pode receber o reino de Deus. Ao afastar-se do orgulho, ao reconhecer sua dependência absoluta de Deus e confiar no Senhor de todo o seu coração.
Essa é a receita para receber o reino de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.